O tema da nossa aula de hoje é o Teorema de Tales, a nossa primeira aula relacionada a este teorema. Primeiramente, quem foi Tales? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas. Tales provavelmente viajou para o Egito e a Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Depois de aposentado, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo os fundamentos da geometria. Certo? Então, daí que se dá origem ao Teorema de Tales. O que se deve levar em consideração para entender o conteúdo que nós vamos abordar agora é o cálculo feito por Tales para medir a altura de uma pirâmide, leva em conta a proporcionalidade entre as medidas, certo? Então, se você pesquisar na internet, tem a história em como Tales conseguiu calcular uma pirâmide do Egito através do uso da proporcionalidade, tá certo? A proporcionalidade também é a base do Teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Ou seja, o Teorema de Tales está diretamente relacionado com a proporcionalidade. Então, para entender o Teorema de Tales, consideramos essas figuras seguintes. Então, aqui eu tenho retas, certo? Reta R, S, T. E tenho essas retas cortando, que é a reta A e B. Tá certo? Então, vamos continuar. Vamos à frente. Vamos à frente. O que é um feixe de retas paralelas? Certo? O que é um feixe de retas paralelas? Feixe de reta paralela é um conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas retas R, S e T, aquela mesma figura anterior. Então aqui eu tenho a reta R, certo? Eu tenho a reta S e tenho a reta T. R, S e T. Essas retas são paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não se tocam, retas que não se cruzam. Tá bom? Continuando. E o que são retas transversais? São exatamente aquelas retas AB. Interceptam-se, se cruzam. Certo? Então, retas transversais ao feixe de retas paralelas, são retas transversais ao feixe de retas paralelas, são retas do plano do feixe que interceptam, que cruzam, cortam todas as retas do feixe. Nessa figura que nós mostramos, A e B são as retas transversais, são as retas que estão cortando as retas paralelas. E o que é que diz o Teorema de Tales? Feixe de retas paralelas intersectados por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou ainda podemos enunciar o Teorema de Tales da seguinte maneira. Se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão, ou seja, a divisão entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Vamos lá. Então, o que é que diz? Se eu tenho um feixe de retas paralelas aqui e corto com as transversais, esses segmentos de retas que foram cortados, eles são subdivididos proporcionalmente. Certo? Olha aqui, na figura AB, quando essa reta transversal A e a reta transversal B se interceptaram, eu tenho que a medida do segmento AB, essa medidazinha aqui, ela é proporcional a CD, assim como a linha B' é proporcional a C', D'. Ok? Olha só. Continuando, essa figura está mostrando exatamente isso. Um exemplo agora, que eu tenho essa reta T, a reta T2 e a reta T1, em que elas estão cortando essas retas paralelas. Eu posso fazer da mesma maneira quando as retas transversais cortar a minha reta paralela. Então aqui eu tenho que A
considero na reta T2. Ó. A está para B, assim como C está para a reta, está para o segmento D. Também posso considerar o todo. Ó. Eu posso dizer que A, ela está para esse segmento todo, AB, assim como C, esse pedaço C, ele está para o segmento todo CD, C mais D. Assim como E, essa parte que está entre a reta R e U, ela está, esse E, ele está para todo esse segmento composto por E mais F. Tá bom? Então, toda a relação de proporcionalidade. Agora, um detalhe bem importante e cuidado nesse detalhe é o seguinte, que a gente tem que ter cuidado. Ó. Se eu fizer, por exemplo, A está para B, isso é diferente se eu disser que D está para C. Por quê, professor? Porque aqui eu estou invertendo a minha proporcionalidade. Tá certo? Então, se eu comecei dizendo que A está para B, aqui eu tenho que dizer que C está para D, porque elas estão entre as mesmas retas. Tá bom? Vamos lá para um caso prático, um probleminha agora que nós vamos encontrar. A figura abaixo mostra duas avenidas que partem do mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinado mede 60 metros. Então, eu tenho essas ruas aqui que são paralelas, tem essas avenidas transversais. Quanto é a medida do meu X aqui? Então, eu vou usar a proporcionalidade. Eu vou ter que 80 está para 60, pelo teorema de Tales, ó, na mesma proporção, né? Assim como 90 está para X. Eu posso cortar esse zero com esse zero. 8 está para 6, como 90 está para X. Continuando a resolução aqui, ó. 8 vezes X, fazer o produto dos meios pelos extremos. 8 está para X, 6 vezes 90. Então, 8x é igual a 6, que multiplica 90. 8x é igual a 6 vezes 9, 54. Então, 6 vezes 90 dá 540. Então, x é igual a 540 dividido por 8. Quanto é que dá 540 dividido por 8? Dá 70. X igual, porque 8 vezes 7, 56. Então, 8 vezes 70, 540. Então, a medida aqui é 70 metros. Ok? Vamos a mais um probleminha aí. Nos segmentos BC e DE, BC, esse segmento aqui, BC, BC e DE, são paralelos. AB mede 30, então esse segmento todinho aqui, ó, de A até B, mede 30 metros. AD mede 10. Esse pedacinho aqui, A até D, mede 10 metros. E AE mede 12. AE mede 12 metros. A medida do segmento CE, vou chamar CE aqui de X, é em metros. Então, eu vou ter o quê? 10 está para 12, assim como 30 está para 12 mais X. Por que 12 mais X, professor? Porque 30 não é de A até B e 12 mais X é de A até C, certo? Fazendo o produto, vamos simplificar logo essa fração aqui, ó. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Assim como os 12 também dá para dividir por 2, que vai dar 6. Vai facilitar a nossa conta. Então, ó, 5 vezes 12 dá 60. Mais 5 vezes x, 5x, é igual a 6 vezes 30, que dá 180. Então, 5x é igual a 180 menos 60. 5x igual a 120.
Quem é x? 120 dividido por 5. X vai ser igual a quanto? 24. Então, x é igual a 24 metros, opção letra B de bola. Questão de número 3. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frentes para a rua A e rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25 metros. 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida da frente para o lote B dos lotes 1 e 2? 1 e 2. Então vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte, ó. O que é que eu posso dizer? X está para 15, assim como 28 está para 20. Não é? Simplificando aqui, 28 dá por 2, que vai dar 14. E 20 também dá por 2, que vai dar 10. Então, ó, para simplificar nossa conta, então vai dar por 4 ambos, né? Então vou simplificar. X dividido por 15 é igual. 28 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4, 28. E 20 dividido por 4 vai dar 5, porque 5 vezes 4, 20. Agora fica mais fácil. Meios por extremos. 5 vezes x, 5x. 15 vezes 7, vamos fazer aqui, ó. 15 vezes 7, 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7, com 10, 105. Então, x é igual a 105 dividido por 5. X vai ser igual a 21 metros. Essa é a medida de x. Agora vamos calcular a medida de y. Quanto é que vai ser a medida de y? Então, y está para 25, assim como 7 está para 5. 5 vezes y, 5y, igual 25 vezes 7, 25 que multiplica 7, 7 vezes 5, 35, sobe 3, 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Então, 175. Então, y é igual a 175 dividido por 5. Então, 5 vezes 3 dá 15, desce 2, desce 5. 5 vezes 5, 25. Y é igual a 35 metros. Então, a medida do segmento X é 21 metros. A medida de Y, 35 metros. Tá bom? Então, eu vou deixar essas questões agora para que vocês tentem resolver. Questão de número 4, certo? Para o vídeo e assiste para tentar resolver. E a questão de número 5, também usando o Teorema de Tales e a mesma proporcionalidade. E tentarei resolver na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida ou sugestão, manda pelo WhatsApp 99154 3736.